eu estou muito grata e estarei sempre muito grata. Eu tenho 61 anos e sou uma sobrevivente de cancro de mama. Já passei por várias cirurgias e estou doente e de baixa há 10 anos. 10 anos. Tenho 9 medicamentos, tinha 9 medicamentos, não vou agora enumerar o nome deles todos, porque não fazia agora muito sentido, mas pronto, eu tinha nove medicamentos. E comecei a usar, eu sempre fui muito curiosa pela saúde, talvez por ser uma pessoa doente, eu já percorri meio mundo, eu já fiz terapias que quase tudo estava ao meu alcance, eu já fiz. Porque a seguir ao cancro eu tive fibromialgia. A fibromialgia é uma doença terrível, de dor, de incapacidade. Então eu comecei, mais ou menos, nos últimos 15 dias de agosto, a usar o X39. Eu parei com parte da medicação, porque eu queria fazer uma experiência comigo própria. E ao fim de um mês, eu parei com, portanto, eu tinha 9, eu parei com 8 medicamentos, inclusive um do coração, insulina injetável de diabetes. Um, e o único medicamento que eu estou a tomar era 200 miligramas e estou com 100 miligramas. Posso-vos dizer que não tenho dores nenhumas, tenho uma vida normal. E comecei a fazer já algum trabalho quase há cerca de um mês. Eu não podia fazer porque eu nem sequer podia mexer as mãos, porque os meus dedos começavam-se a dobrar. Se eu tivesse um pouco de esforço, no dia seguinte tinha dores horríveis. Portanto, neste momento eu sou outra mulher. Acho que renasci, não me sinto com 60 anos, aliás, 61, de maneira nenhuma, sinto-me muito mais jovem, muito mais tranquila, e estou muito feliz por tudo. Arrastei toda a minha família, e então eu tenho um caso que é espetacular, é dos mais espetaculares que eu já vi em todas as pessoas que eu estou a acompanhar, que é o meu cunhado, que tem 68, olha, já nem sei se é 67, se é 68 anos. Ele é diabético há 18 anos, teve um AVC em janeiro, e não há vagas para ele fazer fisioterapia. Fazer no privado custa 1.000 euros, coisa que ele não podia. E ele mal se mexia, parecia uma pessoa velha, acabada, completamente velhinho, acabado. Ele caía, não se equilibrava, completamente cego, porque além do glaucoma, ele ainda tinha outro problema qualquer que eu não sei, não o fixei, relacionado com os olhos. Sei que ele foi operado às cataratas e que já há alguns anos ele vai fazendo laser, mas foi despedido do oftalmologista. O oftalmologista disse-lhe que não valia a pena porque não dava resultados nenhuns. Ele entrou em depressão, por não ver, não é? Deixou de conduzir, deixou de ir à rua. O ano passado, de Covid, faleceu o único filho que ele tinha com 27 anos. Portanto, caiu em depressão total, esteve internado várias vezes. A medicação dele é uma autêntica farmácia. Os diabetes dispararam para 500, 600. O rim dele parou, o outro funcionou mal. Está proposto pela nefrologista que o acompanha para fazer hemodiálise em janeiro, e ele começou a usar os pensos X39 numa quarta-feira. Num sábado, ele começou a ver, não disse nada a ninguém. Na quarta-feira seguinte, fez 8 dias. A minha irmã chegou a casa, olhou para ele estava sentado à mesa ao computador e ele tinha uns óculos bem fortes. Além dos óculos, ele ainda punha uma lupa para ver as letras no computador. A minha irmã chegou a casa, ele não tinha nada e estava a olhar para o computador e a ler. E disse: eu vejo totalmente, não preciso de pôr nada, estou a ver tudo, estou a ler notícias, estou a ler tudo, letras grandes, letras pequenas, tudo. E olhou para a minha irmã olhou para os olhos dele e via-se a menina do olho. Há muitos anos que não se via a menina do olho dele. Ele tinha uma mancha branca,
nos olhos, em cada um deles. Eu, quando chegava e entrava na sala, ele perguntava: "Quem vem aí?" Se eu não falasse, eu tinha que falar para me identificar, porque ele não conhecia, não conseguia identificar as pessoas tipo, a 3 metros, mais ou menos, 3, 4 metros, que é mais ou menos o tamanho entre a mesa e a sala, e a porta da entrada da sala. Ao fim de 8 dias, ele tem os olhos completamente limpos e vê 100%. Entretanto, foi fazer análises e as análises dele, do rim, está 3 creatinina. Uh, eu mostrei a um médico que é cientista, meu amigo, que também está a usar, e ele disse: estas análises não são para ir para hemodiálise, nunca na vida. Ele está a recuperar muito bem e é surpreendente porque como é que ele recuperou em tão pouco tempo, uma vez que dizem que hum, que deve ser entre 3 a 6 meses. Entretanto, ele fez uma prostatite e deixou de urinar, deu entrada no hospital e foi complicado, foi algo aliado, tiveram que tirar a urina e não sei o quê. Entretanto, ele tinha dores horríveis. Deu 4 vezes entrada no hospital. Imaginem, e vinha para casa cheio de dores. E a minha irmã pergunta-me, o que é que eu faço? E eu, bem, dizem que quando há uma dor intensa, quando há uma inflamação intensa, que se põe o patch junto, próximo, só há um sítio para pôr. É no pênis, que é onde está próximo da próstata. Levanta-se o pênis e metes por baixo. E assim foi. Não é que lhe passou as dores e a inflamação, e quando lhe tirou o patch, ele disse que sentiu dor no dia seguinte. E disse, então volta-lhe a pôr. Entretanto, ele foi à médica dos diabetes ontem. E a médica disse que ele estava muito bem. Baixaram, andou à volta dos 100, estabilizou. Esteve a ver o historial dele, das 4 vezes que foi ao hospital, e disse que ele não teve nenhuma prostatite. Ele não teve Uau, nenhuma prostatite. uau. Ele tinha cálculos renais, vários, e os cálculos renais soltaram-se dos rins, entupiram a uretra e o problema dele no urinar foi exatamente esse. As dores eram exatamente essas, porque as dores de gritar, a médica disse, não, isto não dá essas dores de gritar, nunca na vida. Foi fazer vários exames, agora esta médica mandou fazer vários exames, ou seja, eu realmente estranhei, aquilo que eu tenho ouvido, o doutor Paulo Pereira, como é que ele está a recuperar tão bem e de repente tem uma inflamação, uma infecção, uma prostatite? Como é que ele tem, a meio de um tratamento destes que serve exatamente para tirar inflamações, para ajudar nas inflamações? Eu realmente estranhei. E agora faz sentido quando a médica disse: não, não, o senhor não teve nada disso. O senhor o que teve foi que os cálculos devem-se ter soltado e devem ter passado pela uretra, devem ter entupido. Petra. Numa destas idas à urgência, e o enfermeiro, depois de manhã, a banhá-lo, que ele passou lá à noite, e a ajudá-lo a vestir, viu-lhe o penso e perguntou. O enfermeiro ficou assim um pouco. Chamou a médica chegou lá e perguntou: Senhor Luís, então o que é que se passa? O que é que tem aí? O que é isso? Olha, eu só sei que isto é um X39 ativador de células estaminais. E a médica respondeu-lhe: já ouvi falar. Isso é uma coisa boa, mas não está ao alcance de todos. Como é que conseguiu? Olha, não sei, foi a minha cunhada que arranjou, acho que veio dos Estados Unidos. A ti isso custa quanto? Deve ter dito, cento e tal, não é? Só? Então, isso é muito barato. Acho que faz muito bem continuar a usar. Entretanto, há uma amiga que ligou à minha irmã a dizer que estava cheia de dores e a minha irmã disse, eu estou a usar uns pensos assim que a minha irmã me arranjou e tal, posso-te arranjar alguns? E ele disse, não, não, estás proibida, dos meus daqui ninguém tira, porque podem faltar para mim. Portanto, tenho muita gente já a fazer, estou a acompanhar muita gente, mas o meu cunhado, eu não podia deixar de falar, porque o meu cunhado é um Certo. caso espetacular, extraordinário, pelo tempo que ele teve para recuperar a visão, que era uma coisa espetacular. Ele
eu acho que o doutor diz que ao fim de 8 anos, nós com 6 meses de uso, voltamos 8 anos para trás. Eu acho que ele, num mês, voltou 10 anos para trás. Ele anda, ele caminha bem, ele conduz, ele já vai ao café, ele já vai para a cidade a conduzir, ele já convive com as outras pessoas, dorme bem, portanto,